Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje seguimos adiante na nossa jornada para conhecer um pouquinho mais sobre o Super TV Show, RPG nacional da Universo Simulado que transporta aí o universo dos desenhos animados para a sua mesa de jogo. E a gente aqui vai percorrer o livro todo, capítulo a capítulo, para tentar identificar o que for mais importante, mais interessante, para dar uma ideia geral para vocês qual é a proposta, qual é a pegada do jogo. Mas quem está chegando agora aqui no canal e quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Super TV Show, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema, e depois, se você quiser continuar na jornada junto com a gente, é só se inscrever e ativar o sininho. Então vamos lá, pessoal, quem está ligado no movimento sabe que hoje a gente vai entrar num capítulo novo, estamos no capítulo 3, Sintonize as regras, que, como o próprio nome já indica, vai nos dar uma visão geral das principais regras e mecânicas aqui do jogo, beleza? Então, sem mais delongas, eu começo logo aqui pensando algumas informações interessantes. Primeiro, ele vai falar aqui a questão dos turnos, né? Que a gente está mais ou menos acostumado, né? Quem está aí mais familiarizado com RPG, né? O que seria o turno e tal. Só que aqui, ele organiza isso de uma maneira um pouquinho diferente. Ele divide aqui, olha, em turno da descrição e turno da ação. Então, o que significa cada um desses? Olha só. Turno da descrição. Aqui, vocês, os personagens, os jogadores, descrevem aquilo que os seus sentidos percebem sobre o ambiente, desde que não quebre as 3 fronteiras da narrativa compartilhada. Vamos já chegar nessas fronteiras, tá? Os espectadores também poderão participar da descrição, inserindo elementos na cena. Aqui, o que eu acho interessante de comentar? Primeiro, da maneira como está apresentado aqui, como é que eu imagino que as coisas ocorram na prática? Os personagens vão chegar em um determinado local, o narrador vai dar uma primeira camada de informações ali, né, que os personagens precisam saber, mas eles podem também, neste turno da descrição, inserir outros elementos ou dizer como seus personagens percebem aquela situação inicial apresentada pelo narrador. Lembrando que aqui, a gente vai ver mais pra frente no livro, né, o Super TV Show ele se propõe a trazer regras específicas para quem joga aí no streaming, né? Então, pelo que está dito aqui, nesse turno da descrição, quem estiver assistindo o jogo via streaming também pode inserir elementos na cena. E o segundo tipo, né, o segundo subtipo de turno que ele vai trazer aqui é o turno de ação. Aqui vocês indicam o que os seus heróis e heroínas da TV estão fazendo, promovem seus testes e lidam com os efeitos das suas ações. Aqui é aquilo que a gente está mais acostumado, é o que efetivamente cada personagem vai fazer diante daquela situação. Mas de novo, só para reforçar, aqui segundo a proposta do Super TV Show, antes de você dizer o que o seu personagem vai fazer, você tem esse momento anterior, né, que seria o turno da descrição, para mergulhar mais ali na cena, na situação, contribuindo com as percepções do seu personagem sobre a situação inicial apresentada pelo narrador. Pelo menos foi assim a minha interpretação a respeito do tema. Na sequência aqui do capítulo, ele vai trazendo, olha, vários conceitos, a gente vai dar aquela passada rápida sobre eles. O primeiro aqui é a questão do alcance. É bem simples. Segundo aqui o livro, você tem 2 tipos de alcance. O corporal, que é aquilo que está até 3 metros de distância do seu personagem, e o distante, que é, obviamente, o que está além dos 3 metros de distância e até o limite do seu alcance visual. Então, isso aí seria o alcance distante, tá? Outro conceito, relógio da ação. Esse aqui eu acho bem interessante. O relógio da ação, o objetivo dele é sempre trazer um problema adicional e não deixar o jogo amornar, sempre ter alguma coisa acontecendo. Então, qual é a proposta aqui? Você vai pegar um despertador, né, um relógio, um alarme de celular, qualquer coisa, e vai programar para ele tocar a cada 1 D6 mais 10 minutos, ou seja, de 11 até 16 minutos. E cada vez que o relógio tocar, você vai sortear ali um problema adicional. Tem uma tabela aqui mais pra frente que vai te dar sugestões a respeito disso. Então, cada vez que o alarme toca, uma complicação adicional, uma coisa nova acontece para promover algum tipo de reviravolta ou simplesmente dar aquela sacudida na galera e não deixar o jogo amornar. Na sequência, a gente vai ter aqui o famoso oráculo, né? Quem gosta de deixar as coisas a cargo da sorte, você pode, em caso de dúvida, fazer perguntas para o oráculo e jogar e sortear a resposta nos dados, né? Perguntas simples de sim ou não. Então, se você estiver ali na dúvida, você pode deixar a sorte decidir. Seguindo adiante, o livro vai trazer aqui as tais das fronteiras da narrativa compartilhada, tá? Então, quais são as regras, quais são os limites que você tem que respeitar ao utilizar, né, da narrativa compartilhada? Primeiro, não perverter a lógica da narrativa, salvo com o consentimento dos participantes. 2. Não afetar as leis da física, salvo pelo uso de recursos como magia, poderes ou tecnologia. E 3. Não mudar a atitude de outros personagens, salvo com o consentimento dos participantes.
Aqui eu vejo o seguinte, não só no Super TV Show, mas em outros jogos da Universo Simulado, que vão para esse lado mais narrativista, né, da narrativa compartilhada, a ideia é que o jogo ali, a sessão, ela seja construída por todos sem exceção. E sem grandes hierarquias entre uns e outros. Então você precisa ter alguns limites, você precisa ter um pouco de bom senso, não só na narrativa compartilhada, devo dizer, mas em qualquer jogo de RPG. Bom senso, na vida inclusive, né? Bom senso é sempre recomendável, mas enfim. Então você tem que, todo mundo ali tem que estar de acordo que as ideias, as proposições, as coisas que vão ser colocadas ali na mesa são em prol da narrativa. Então você tem esses balizamentos aqui só para dar uma orientada geral na galera. Outra coisa que é importante, que o livro traz também aqui, e eu já vou usar isso para engatar no nosso próximo tópico aqui do livro, são a questão das situações de ação. Quais são elas? Combate, momentos de perigo ou tensão, tentar forçar ou manipular outra criatura, e por último, resistir a drogas, doenças, criaturas ou poderes. O que são essas situações de ação? Essas 4 situações que eu acabei de listar aqui para vocês são as únicas situações nas quais você vai precisar fazer testes. Você vai precisar sortear ali o resultado. Então, somente em situações de combate, momentos de perigo ou tensão, se você tentar forçar ou manipular alguma criatura, ou se você quiser resistir a alguma coisa, drogas, doenças, criaturas ou poderes. É só nessas situações que você vai precisar fazer teste. Qualquer outra coisa, ou você é automaticamente bem sucedido, ou o grupo ali define qual é o melhor resultado para aquela ação específica. Então, dito isso, né, dito quais são as situações de ação, como é que funcionam especificamente os testes, né, aqui no Super TV Show? Olha só, o teste básico aqui do sistema, ele é descrito aqui, inclusive com exemplos e tal, da seguinte maneira. Eu acho que eu até comentei já isso em algum vídeo anterior, mas só pra gente reforçar aqui. Como é que vai funcionar? O teste básico vai ser 4 dados, e só lembrando aqui, eu tô falando dados porque é o mais comum quando a gente tá jogando RPG. Mas na verdade, como o Super TV Show, ele utiliza um sistema meio que binário, ou par ou ímpar, ou alguma coisa assim, você pode jogar com dados, você pode jogar com moeda, você pode jogar com cartas de baralho. Par é sucesso, ímpar é falha. Basicamente é isso. Então, mas pra gente ficar aqui no jargão mais comum do RPG, o teste básico do Super TV Show vai envolver 4 dados mais um dado extra por cada título que você conseguir inserir na ação. A gente comentou já, salvo engano, no vídeo anterior, a questão dos títulos e dos poderes, como é que eles funcionam. Mas como tudo aqui é muito narrativo, resumindo aqui a situação, como é que é isso? Os títulos e os poderes, eles são descritivos, vamos dizer assim. Eles são frases, eles são alguma coisa que vai descrever alguma característica do seu personagem. Então, se naquela ação específica, os seus títulos, as suas características, as suas descrições se encaixarem no que você quer fazer, você vai ganhando esses dados extras, né? Então, ele até dá um exemplo aqui, olha. Como o Bruce é um detetive, esse é um tipo, né? E ele é inteligente, essa é uma trama dele, e ele tem uma característica chamada olho vivo, né? Ele faz os testes de procurar pistas usando 7 dados. Os 4 básicos e mais 3 porque ele conseguiu encaixar ali 3 títulos, 3 descrições. Então, basicamente, é assim que funciona. Você pode jogar só os 4 dados básicos ou você pode conseguir aumentar a sua quantidade de dados encaixando os títulos na ação. O livro ele vai limitar ali a um máximo de 8 dados, ou seja, você teria os 4 básicos e você conseguiria encaixar mais 4 descrições para totalizar esses 8 dados que você poderia jogar. Está excluída dessa limitação de quantidade máxima de dados se for algum poder, né? Então isso aí, o uso de poderes pode ultrapassar essa quantidade máxima da jogada básica de dados. Outra coisa que é importante mencionar aqui, eu estou falando dos títulos, né, que são aquelas características que você definiu ali no processo de criação de personagem. Mas o livro fala aqui também que esses títulos podem ser improvisados. Se a gente lembrar que o sistema é o TTT, tipos, trecos e tramas, alguma coisa assim, não sei se estou lembrando na ordem certa, mas o detalhe aqui são os trecos, que seriam, entre aspas, aqui, os equipamentos. Então, se eu quero quebrar alguma coisa e eu pego um cano velho ali, um pedaço de pau, sei lá, que eu encontrei ali na rua, esse pedaço de pau pode ser um treco improvisado, que naquela ação específica vai me conceder
um dado extra para jogar. Então, basicamente, é assim que funciona, e sempre voltado muito para a questão da narrativa. Então, por mais que você não tenha na sua descrição de personagem alguma coisa que se encaixe para te ajudar naquela ação específica, talvez você consiga, a partir do ambiente, a partir do cenário, pegar alguma coisa ou utilizar alguma coisa para tentar facilitar. De novo, é um exercício de criatividade, né? Lógico, mas lembrando das fronteiras da narrativa compartilhada e do bom senso, para não virar aquela picuinha, aquela discussão entre narrador e jogador. Ah, mas eu acho que isso aqui se encaixa. Ah, não, isso aqui não encaixa. Enfim, bom senso é sempre recomendável. E só para a gente fechar essa questão do teste básico, assim como os títulos podem ser favoráveis, em algumas situações eles podem ser desfavoráveis também, tá? Seja os seus próprios títulos ou sejam os títulos dos inimigos, dos adversários, porque eles também vão ter. Então, se por exemplo você está ali encarando um adversário que tem um título lá rápido, fugir dele correndo vai ser mais difícil. Então você perde um dado por conta disso. De novo, tudo muito voltado ali para o narrativo, então é sempre bom vocês, enquanto grupo, conversarem e entenderem bem essa lógica para evitar que o jogo seja prejudicado porque vocês ficam discordando ali de alguma interpretação aqui ou ali. Então é bom todo mundo estar sempre na mesma página e entender a lógica geral da coisa. Na sequência, o livro fala aqui também, olha, das formas dos testes. Então, o livro destaca aqui 3 formas diferentes de utilizar esses testes. O primeiro deles é o que ele chama aqui de teste de capacitação, que é feito basicamente quando você tenta superar um obstáculo, resistir a um poder ou avaliar a sua performance. E também quando você está numa disputa ali de jogador contra jogador. Você vai fazer o teste básico e comparar os resultados se for a disputa, tá? De uma maneira geral, os resultados eles vão ser escalonados na quantidade de sucessos que você tem. Então, se você tiver nenhum sucesso ou apenas um sucesso, é uma falha. Você erra e alguma coisa ruim acontece. Se você tiver de 2 a 3 sucessos, você quase acertou, é um sucesso com problema. Se você teve 4 ou 5 sucessos, você conquistou o que você pretendia. E se você teve 6 ou mais sucessos, é um sucesso melhor do que o esperado, é um sucesso com uma vantagem, vamos dizer assim. Então, a quantidade de dados que você vai jogar vai te dar chances a mais de conseguir, né, esses níveis mais elevados de sucesso. Isso de uma maneira geral para o sistema, tá? O teste de combate, como o próprio nome já diz, é sempre que você for atacar. Mas aqui tem um detalhe interessante, que é o seguinte, o narrador ele não vai jogar dados aqui, via de regra. Porque a ação dos oponentes ela vai ser definida ou pela narrativa ou pelo resultado da jogada dos personagens. Então, por exemplo, na jogada de combate, se você quase acertou, olha, você é atingido. Você erra o seu golpe e você é atingido. Então o que vai determinar ou não se o inimigo te acerta é a sua jogada de dados, não uma jogada do narrador, beleza? E por fim, você tem o último tipo de teste, que é o teste de controle. Esse teste ele vai ser utilizado quando você for usar numa situação de perigo ali de combate os seus poderes. Ou seja, o seu poder vai sair do controle ou não. Você vai conseguir fazer exatamente o que você queria ou não. Então, de novo, depende da quantidade de sucessos. É só a gente lembrar, né, como um exemplo aqui, do chapéu do Presto, que a gente nunca sabia o que ia sair de lá. Então, provavelmente, adaptando aqui pro Super TV Show, ele fazia o teste e provavelmente nunca acertava, porque ele nunca conseguia exatamente o que ele queria. Seguindo adiante, a gente vai ter também aqui a questão dos pontos de vida, né, que é bem simples aqui, né? Cada dano que você leva diminui 1 ponto de vida do seu personagem. E aqui, como é que você faz para se recuperar disso? Como é que funciona aqui a cura? Segundo o livro coloca, você recupera 1 ponto de vida a cada 6 horas de descanso. Basicamente é isso. Claro, a não ser que você receba algum tipo de ajuda, alguma cura mágica, enfim, algum poder que esteja ali atuando no momento. Outra coisa que é interessante de mencionar é a questão dos níveis, né? Conforme você vai perdendo pontos de vida, o que isso gera para você? Então, basicamente, você tem saudável, quando você tem 5 pontos de vida ou mais, tá tudo beleza, qualquer ferimento é só um arranhão, é só alguma coisa superficial. Você tem o ferido, quando você tem de 1 a 4 pontos de vida, e aí você está machucado ou desmotivado. E isso, mecanicamente, reduz a sua quantidade de dados. Ao invés de você fazer o teste padrão com 4 dados mais os títulos, você vai jogar só 2 dados mais os títulos. Ou seja, já reduz a sua chance, né, de obter sucessos maiores. E quando você chega a 0 pontos de vida ou menos, você está fora de ação. Está desmaiado, desanimado, amedrontado ou muito ferido. Aí vai depender da situação que estiver rolando ali na hora.
Seguindo adiante, a gente vai ter aqui, olha, a questão das manobras, né? Tem uma lista de manobras que você pode fazer aqui, cada uma com efeitos diferentes, né? Tem aqui, olha, umas 3 páginas, né, com essas manobras. E só para a gente adiantar aqui, no finalzinho, a gente vai ter aqui a tabela do relógio de ação, né, que eu falei. São as consequências que vão acontecer a cada X minutos, né, conforme você programar lá no seu alarme. Mas tem algumas manobras que eu achei interessantes aqui, só para vocês terem uma ideia do que é possível. Uma que eu achei uma das mais legais, né, é justamente para essa questão de tentar emular esse universo de desenhos animados e como também é uma marca da Universo Simulado, das mecânicas que extrapolam ali o jogo e vazam ali para a vida real, né, para os jogadores e tal, alguma tarefa extra que os próprios jogadores têm que fazer extra jogo, vamos chamar assim. E essa manobra aqui se chama comerciais. Uma vez por episódio, você pode utilizar essa manobra. E o que ela significa? Quando você chamar os comerciais, você vai pausar justamente aquele relógio da ação. Então, por exemplo, se você está numa situação complicada lá, querem discutir alguma coisa, querem ter mais tempo para fazer um plano, vocês podem chamar os comerciais. Porque lembra, se vocês não fizerem isso, o tempo vai estar correndo. Então vocês estão numa situação complicada, perderam bastante tempo discutindo o que fazer a respeito dela, e quando vocês começarem a ação de vocês, pode ser que o alarme dispare. Então vocês já vão ter que lidar com um problema adicional. Então, esses comerciais é uma estratégia de jogo, vamos chamar assim. Mas aí como é que funciona? Você chama os comerciais, pausa ali o relógio, vocês podem discutir o que vocês bem entenderem e tal. Só que quando voltar, olha só, o relógio da ação será reativado e cada participante deverá narrar ou descrever uma propaganda de algum produto real ou fictício escolhido pelos demais. Quem conseguir elaborar a sua propaganda ganha um ponto de destino, que é tipo uma moeda de jogo que você pode utilizar ali para melhorar os seus resultados. Então, acho que é uma mecânica interessante, divertida, né? Dá uma pausa ali no jogo e ainda mexe um pouco com a criatividade da galera. E só para complementar aqui a informação, esse ponto de destino que você ganha, né, fazendo a propaganda, você pode utilizar também para ativar algumas outras manobras, tá? Por exemplo, vou destacar uma aqui, esforço. Você pode gastar um ponto de destino para melhorar um pouquinho a qualidade do seu sucesso, aumentar em um nível. Então, por exemplo, você pode transformar uma falha em um quase acertou e você pode transformar um quase acertou em um sucesso. Para isso, você gasta pontos de destino. Então, existe essa e outras manobras que você vai ativar usando os tais pontos de destino. Então, é também uma mecânica interessante do jogo. E para a gente fechar aqui a questão, fechar esse capítulo, a gente tem aqui no finalzinho, olha, acertando o tom do sistema. De novo, parâmetros, diretrizes, né, para você ter em mente na hora de organizar ali a sua diversão com a galera. Então, primeiro, todos participam da narrativa, é aquilo que eu falei ainda há pouco. É um jogo que prima muito pelo coletivo, pela narrativa efetivamente compartilhada. 2. Quanto mais criativo, inusitado e divertido, maior a chance de dar certo. 3. A aventura não termina. Se alguém quiser tempo para pensar ou ir ao banheiro, que chame o comercial. Ou seja, qualquer tipo de pausa ali no jogo, você vai ter que gastar a sua chamada para o comercial. Então, use bem, use com estratégia, porque a gente acabou de ver, é algo importante no jogo. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui, fechamos mais um capítulo do Super TV Show. Na semana que vem a gente já avança para o capítulo 4, Forças do Mal. Claro, todo bom desenho tem que ter um vilão, aqueles vilões malucos, esquisitos, né, dos desenhos de quando a gente era criança. Como será que isso foi adaptado aqui para o Super TV Show? Se você não quiser perder, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e no mais, quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se encontra na próxima resenha.